Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Assinatura de liberação de emendas parlamentares no valor total de R$ 48 milhões marca as atividades da semana na Assembleia Legislativa. Na manhã desta quarta-feira, 16 de agosto, foi realizada na Casa de Leis a cerimônia de assinatura das emendas parlamentares. O presidente da Lemes, deputado Gerson Claro, do PP, juntamente com os demais parlamentares, receberam o governador Eduardo Riedel, do PSDB, para assinatura do ato simbólico das emendas parlamentares. De acordo com o governador, 60% das emendas de cada deputado estadual devem ser destinadas à área da saúde. Deste valor, 50% serão repassados de fundo a fundo. A gente sabe o impacto e a importância desse recurso no destino. O recurso represado no Estado, ele não gera resultado para a sociedade, ele gera quando aplicado. E todos os trâmites legalizados já serão liberados. Amanhã, uma liberação de praticamente R$ 22 milhões, o que é direto para a saúde dos municípios, dos hospitais, das ações municipais. E, na sequência, todas aquelas que estiverem prontas serão liberadas para que a gente tenha esse recurso no destino o mais rápido possível. O presidente da Lemes, deputado Gerson Claro, do PP, destacou o esforço conjunto entre os poderes legislativo e executivo. Também enfatizou o protagonismo da Casa de Leis nos principais debates em prol do desenvolvimento do Estado e do bem-estar da população. A gente recebe aqui o governador, a sua equipe, recebe os prefeitos, vereadores, as entidades, para fazer a aplicação de um recurso que é destinado pelo parlamentar. E o protagonismo que eu me referi não é só a questão das emendas, mas sim aos debates políticos, à legislação, a tudo aquilo que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. E a Assembleia tem sido um poder que procura sempre na defesa do interesse público, fazer o debate nas diferenças, nas divergências, mas produzir uma legislação que vá de encontro àquilo que o Estado precisa. Este ano, as emendas parlamentares tiveram um aumento de R$ 500 mil por parlamentar, totalizando R$ 2 milhões. E para o próximo ano, a previsão é que este valor chegue a 3 milhões. O presidente da Lemes, deputado Gerson Claro, falou da transparência em todo o processo relativo às emendas parlamentares e que em breve serão disponibilizadas em um sistema informatizado. As emendas já vêm esse ano dentro de um sistema que, além de não ter utilização de processo em papel, não fica nisso. É a possibilidade do parlamentar fazer a indicação de maneira virtual, do lançamento do processo de maneira virtual e do acompanhamento tanto da entidade que recebe o recurso quanto da sociedade civil poder saber aonde que o parlamentar colocou o dinheiro e como que a entidade gastou esse dinheiro e como que está esse processo de liberação. Então, é um avanço fantástico. Nós estamos muito felizes por poder ser protagonista nesse sentido, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. As emendas parlamentares ajudam o deputado a atender às demandas específicas de municípios e entidades. E esses representantes estiveram presentes na solenidade de assinatura. As emendas parlamentares são instrumentos importantes para a população sul-mato-grossense. É onde o deputado dispõe de recursos específicos para cada cidade e região, com ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, segurança pública, meio ambiente, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Então, esses recursos serão muito valiosos principalmente para entidades que atuam em diversas áreas, proteção do jovem, do adolescente, também agricultura familiar, saúde. Então, são vários segmentos. Isso é muito importante e nós ficamos contentes de poder sermos úteis e também fazer entregas concretas com as nossas emendas parlamentares para vários municípios do Mato Grosso do Sul.
Cada governo estabelece regras e normas para o encaminhamento das emendas parlamentares. Em 2023, o Executivo liberou 48 milhões de reais em recursos, onde cada um dos 24 deputados dispõe de 2 milhões em emendas, que serão destinadas para entidades, associações e instituições dos municípios do estado. A gente trabalha do ponto de vista legislativo, fazendo o reconhecimento de utilidade pública estadual através do projeto de lei, e todas estas que eu procuro fazer a ação legislativa, eu procuro também, né, priorizá-las nas emendas, porque são entidades que a gente conhece, que você vai lá, testemunha, né, o despreendimento, o amor, a dedicação dessas pessoas que dão o melhor de si em favor dos outros. As emendas parlamentares fazem um papel de reforço na política para que nós possamos fortalecer a nossa sociedade e nós criarmos um estado efetivo de bem-estar social. Ficou definido que 60% do valor das emendas serão destinados à saúde, uma área muito sensível e que demanda maior aplicação. Essa destinação será na modalidade de aplicação fundo a fundo, ou seja, do fundo estadual ao fundo municipal, para dar maior agilidade na aplicação do recurso. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo que paga imposto. Então nada mais justo do que o povo colocar onde que é a prioridade. E o setor da saúde foi o setor que mais recebemos aí pedidos, né? Então praticamente todo o recurso nosso das emendas serão aplicados na área da saúde no Mato Grosso do Sul. Os municípios precisam da ajuda do governo do estado, não só do estado, agradecer a todos os deputados, principalmente as entidades, e a área da saúde, que é importante. Na área da saúde mesmo, nós vamos destinar a maioria das emendas para veículos. O ano passado nós completamos a frota e vai agora com essas emendas dos deputados aí, com certeza ajudar cada vez mais a saúde dos municípios. Essas emendas elas vêm para somar com isso e a gente conseguir trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Aquele oxigênio que a gente precisava para encerrar esse ano e prestar um serviço melhor para a nossa comunidade. E aí é importante a gente frisar também, não falar simplesmente em prefeitos, prefeitura e em poder público. Nós falamos também das entidades, que muitas das vezes elas aguardam esses recursos para fazer a reforma, para fazer a ampliação, os investimentos de custeio, tão difícil que é para continuar aquele trabalho dia a dia. Entidades que prestam relevantes serviços para a população sul-mato-grossense foram contempladas, entre elas a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAES-MS. Hoje, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, nós temos 62 APAES, hoje fazendo atendimento no tripé, assistência social, educação e saúde. Isso nos ajuda a avançar nesses trabalhos tão valorosos com a família que mais precisa, as pessoas com deficiência. Cada centavo que é adquirido, que é contemplado através das parcerias e do direito e o respeito, né, da pessoa com deficiência, vem fazer a diferença no nosso trabalho. O governo do estado anuncia aporte financeiro para a CACEMES. O repasse será votado pelos deputados. O anúncio do repasse de 60 milhões de reais foi feito pelo deputado Pedro Kemp, após uma reunião entre CACEMES e governo do estado, responsável por projeto de lei que autoriza esse aporte. Agora, na reunião, senhor presidente, nós pedimos uma contrapartida da CACEMES para aliviar para o servidor público e buscamos, primeiro discutimos a isenção dessa taxa que foi criada, né? E o doutor Ricardo Ayashi explicou que não é possível fazer a isenção, mas buscamos então uma redução, e aí, mediante esse aporte financeiro de 60 milhões de reais, a CACEMES chegou à conclusão que é possível reduzir a taxa, né, que vai ser cobrada de R$ 45 para R$ 35, né? E é importante lembrar que a CACEMES passa a liberar e isentar os servidores do pagamento do fator participativo, né, das órteses, próteses, materiais especiais, das cirurgias, que o servidor arcava com 20%, né, desses pagamentos. A medida foi celebrada pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro, e também pelos demais parlamentares. E eu queria destacar a grandeza do parlamento e o que significa isso. Se nós não tivéssemos aqui, de vez em quando algumas pessoas entendem mal
quando um deputado questiona o outro, não concorda com o outro, mas essa é a grandeza do parlamento. Entre nós, se não tivesse tido o questionamento, de repente, do deputado Rafael, do deputado João Henrique, talvez a gente não tivesse feito a comissão, não tivesse contribuído com esse debate e chegado, né, Coronel Davi, a essa conclusão de talvez não aquela expectativa de todos, mas já diminuir a contribuição, ver a possibilidade de daqui 120 dias ser menos participação familiar. Então, assim, o agradecimento a todos os membros da comissão, a todos os deputados e até aos deputados que trouxeram o debate para casa. Este é o Parlamento sul-mato-grossense. Eu agradeço o trabalho de toda a comissão. Cumpriu um papel preponderante para que a gente resolvesse, em parte, os problemas hoje vividos pelo servidor público. Ontem, cobrei insistentemente, e os nobres membros da comissão podem comprovar isso, de que esse recurso empenhado pelo governo do Estado à CACEMES deveria ser empregado sistematicamente na diminuição da contribuição que os servidores terão que pagar a CACEMES, principalmente depois do aumento. Mas, senhor presidente, daqui 4 meses nós vamos conversar novamente e eu vou continuar batendo nessa tecla de que o servidor precisa ser atendido naquilo que ele mais precisa nesse momento. A transparência que está existindo e que vai continuar a existir, para que a CACEMES traga todos os números, toda a realidade. Então não há que maquiar números, não há que maquiar a situação, né? É tudo de uma forma isonômica e transparente. Então nós chegamos aí nesse bom termo e parabenizar mais uma vez o nosso líder, deputado Londres Machado, por ter encabeçado essa comissão com toda a experiência, né, que ele traz. Para o deputado João Henrique, a fiscalização da gestão do plano dos servidores públicos ainda é necessária e que possa ser feita também pelo Tribunal de Contas. O Estatuto da CACEMES, artigo 7º, diz que a CACEMES ela é patrocinada, inciso 1º, a linha A, pelo Poder Executivo. Com essa arrecadação de 1 bilhão por ano, não existe no estado de Mato Grosso do Sul nenhum gestor, doutor Alir, que não tem que prestar contas para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Estado. Então, esse parlamentar fez um pedido anterior à reunião do doutor Ricardo Ayashi para que o Tribunal de Contas reconheça a CACEMES como jurisdicionado. Porque nós temos caixa de assistência de servidores do Estado inteiro fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Houve também protesto pela possibilidade de manter a cobrança extra aos beneficiários, mesmo com o repasse do Executivo. Trouxemos os problemas da CACEMES e tentamos uma solução através da comissão, só que a Casa trouxe como se fosse uma vitória, mas uma vitória, eu vejo a vitória da CACEMES, porque a CACEMES vai receber 60 milhões do governo do Estado e ainda vai dar aumento, vai cobrar aumento do servidor. 45, baixou para 35. Balela! Isso é conversa para boi dormir. Eu queria só dizer uma coisa. Se antes a gente tinha motivo para fazer uma CPI da CACEMES, porque não estava sendo explicado para onde estava indo o dinheiro do servidor do Estado, agora com o aporte do governo estadual, nós temos mais um motivo para investigar essas contas. Porque esse rombo que, alegado pela CACEMES, agora recebeu um aporte de 60 milhões. Segundo a matéria do Media Max, alvo de CPI, na Assembleia, a CACEMES alega nota ter déficit de 37 milhões. E por isso aumentou para R$ 45 a conta do servidor. Agora recebeu um aporte de 60 milhões de todos os sul-mato-grossenses, porque não é dinheiro do governo, não é dinheiro de deputado, é dinheiro do pagador de impostos que está indo para a CACEMES para cobrir um rombo que a gente não sabe para onde vai o dinheiro da publicidade, as empresas terceirizadas, o aumento de custos. Ainda segundo o presidente, o trabalho da Assembleia nesse assunto continua. Continua o trabalho, é importante essa fala de Vossa Excelência, que vá buscar as informações, mantenha requerimentos,
acione Tribunal de Contas, Ministério Público, mas aqui nessa casa nós fizemos aquilo que é o papel dos deputados, sabendo que é um parlamento, e parlamento houve a maioria, houve a minoria, mas vale a vontade da maioria. Então, a vontade da maioria foi a constituição da comissão e o encaminhamento dessa forma dos trabalhos. Então, registrar aqui, parabenizar Vossa Excelência pela forma e dizer que esta casa está aberta a continuar o debate a qualquer momento. Deputados estaduais repercutiram a participação de Mato Grosso do Sul no lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal. Quase 48 bilhões serão destinados ao nosso estado. O novo formato do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, esteve entre os temas de discurso do presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, durante sessão. O parlamentar participou no Rio de Janeiro do lançamento do programa. Nós voltamos entusiasmados e acreditando que é possível, nesse ambiente de estabilidade política, estabilidade econômica, buscando, dentro do programa estabelecido, o programa que nós defendemos junto com o governador Eduardo Riedel, que é o Estado Verde, carbono neutro, que nós temos muito a entregar pelo bem da população de Mato Grosso do Sul. O novo PAC deve garantir mais de 44 bilhões de reais em recursos destinados a setores como habitação, infraestrutura, segurança pública, além da área social. Do total de recursos, 8 bilhões devem ser destinados a Mato Grosso do Sul. Há expectativa de aumento nos valores com a participação da iniciativa privada. O governo faz uma proposição abrindo, especialmente para o investimento da iniciativa privada, dentro do que foi proposto lá, falando a nível nacional de 1,7 trilhão, quase um terço desse recurso programado para vir da iniciativa privada, com projetos de parcerias públicos-privadas e investimento da iniciativa privada, o que contempla o Mato Grosso do Sul também com esses projetos. Então, nós temos uma previsão de continuidade de muitos programas, de investimento muito forte na área de habitação, na área de saúde, na área de segurança pública e no social. O deputado Pedrocian Neto destacou o investimento como vital para a melhoria de rodovias essenciais no escoamento da produção do estado. São todos esses investimentos que são necessários fazer no nosso estado para que esses investimentos que nós mencionamos, seja nos investimentos setoriais anunciados, industriais, na produção da celulose, na produção da soja, do milho, da cana, da proteína animal, da industrialização, isso tudo possa ter uma sustentação no longo prazo através dessa infraestrutura que hoje está deficiente, mas eu penso que com esses investimentos do PAC, que o governador Eduardo Riedel buscou e articulou de maneira muito satisfatória para o nosso estado, nós vamos conseguir avançar. O deputado Rinaldo Modesto acredita que os investimentos vêm suprir lacunas importantes de infraestrutura, especialmente na área da habitação. Temos um déficit habitacional enorme na nossa cidade e no nosso estado, isso no Brasil inteiro aconteceu. Então eu quero aqui fazer esse registro da alegria. E a gente espera que realmente esses 44 bilhões, ao longo desses 2 anos e meio, 3 anos e meio que temos aí do governo, realmente venha a ser aplicado no nosso estado. Quem vai ganhar com isso é Mato Grosso do Sul. Comissão de Constituição, Justiça e Redação dá parecer favorável ao programa permanente de combate aos trotes telefônicos aplicados contra serviços de emergência. O deputado Júnior Mock, do MDB, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emitiu parecer favorável ao projeto de lei 167 de 2023, de autoria do deputado Gerson Claro, do PP, que altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei 167 de 2023, que institui o Programa Permanente de Combate aos Trotes Telefônicos aplicados contra os serviços de atendimento às chamadas de emergência. O relator da matéria destacou que esse tipo de ocorrência atrapalha os serviços que prezam pela saúde e segurança pública.
As pessoas precisam entender que é recurso público, cada deslocamento das viaturas tem custo, né? Há toda uma mobilização e às vezes chega lá é um mero trote. Então é preciso coibir isso. Então tem que haver mecanismo para impedir que isso ocorra. O deputado explicou que o Supremo Tribunal Federal já declarou constitucional uma lei semelhante no estado do Paraná e que se faz necessário esse tipo de programa, que deve impactar positivamente os serviços em Mato Grosso do Sul. É preciso que haja um programa específico e que a gente possa conseguir reduzir e até criar mecanismos para você evitar esse tipo de situação. Novas regras de exploração econômica sustentável do Pantanal devem ser apresentadas pelo governo do estado a Lemes. Um decreto já foi publicado suspendendo atuais e novas autorizações de supressão vegetal na região do Pantanal. Na tribuna, o presidente da Lemes, deputado Gerson Claro, falou sobre a iniciativa do governo do estado em prol do meio ambiente, um movimento que reuniu o poder público, entidades rurais, pantaneiros e organizações não governamentais para discutir um desenvolvimento sustentável para o bioma Pantanal. Uma oportunidade única de, mais uma vez, o Mato Grosso do Sul ser protagonista e fazer uma legislação que consiga, mesmo com divergências, e lá eu tive oportunidade de dizer, quando você coloca interesses antagônicos ou posições antagônicas na mesma mesa, e você consegue buscar o melhor possível. Conforme o presidente Gerson Claro, o objetivo é criar um ambiente de segurança jurídica e logística para as atividades econômicas consideradas essenciais para Mato Grosso do Sul, sem esquecer de atender às pautas ambientais que já estão em discussão no Brasil e no mundo. A expectativa é de que dentro de 60 dias seja apresentada uma lei para a preservação do Pantanal. A proposta será aberta à participação da sociedade. Gerson Claro disse que essa é uma oportunidade única do Mato Grosso do Sul ser protagonista por meio de uma legislação que irá atender a demandas de ONGs e da população pantaneira, por exemplo. O presidente destacou que o executivo suspende licenciamento de supressão de matas e florestas até que a atividade seja regulamentada. Faz o compromisso de que no máximo 60 dias, através da Semadesc, do debate que ele vai fazer lá no Poder Executivo, ele encaminhará para a Assembleia Legislativa uma lei, e nós aqui vamos já iniciar esse trabalho através da Comissão de Meio Ambiente, aqueles que puderem contribuir já com esse tema e fazendo os levantamentos técnicos e ouvindo a sociedade, porque nós vamos criar uma lei de proteção, de desenvolvimento que atenda o interesse social, o interesse econômico e o meio ambiente. Nós certamente vamos estar marcando um gol de placa, porque nós vamos estar colocando o nosso Pantanal no centro do debate, não só estadual, mas no centro do debate nacional e internacional. Participando das discussões, o deputado Pedrocian Neto, do PSD, afirmou que o debate mostra de forma muito clara que o governo do estado está pensando em preparar o Mato Grosso do Sul para o mundo desenvolvido. Agora nós vamos fazer uma lei que vai contemplar a preservação do bioma e também preservando a possibilidade da exploração econômica. Afinal, existem pessoas que há muitos anos vivem no Pantanal. O Pantanal tem um convívio do homem pantaneiro de quase 300 anos. E nesses 300 anos nós temos 85% do bioma preservado. A gente quer continuar preservando o bioma e quer deixar o homem pantaneiro vivendo também no Pantanal. Júnior Mock, do MDB, destacou o caso do assoreamento do rio Taquari, que com a ação humana teve seu tempo de vida reduzido drasticamente. Segundo o deputado, o rio representa 1/3 da região do Pantanal. O leque aluvial do rio Taquari, ele é responsável pela formação das duas maiores sub-regiões do Pantanal, a Inhacolândia e o Paiaguás. Paiaguás à direita e Inhacolândia à esquerda do Taquari. E essas duas áreas somadas, elas representam praticamente 1/3 de todo o Pantanal. O
que significa que a recuperação ambiental do rio Taquari se faz necessário se nós queremos a preservação desse bioma que é único no mundo, que é o Pantanal, reconhecido pela própria Organização das Nações Unidas e também no texto constitucional assim inserido. O deputado Rinaldo Modesto, do Podemos, parabenizou o governo do estado por ter se antecipado na preservação de um bioma tão importante. Parabenizar a ação do governo que de forma rápida agiu com esse decreto que vem para dar essa segurança tanto ao produtor rural, ao pantaneiro e ao mesmo tempo permitir com que esse bioma, que é um patrimônio não só nosso, não só do Brasil, mas do nosso planeta, realmente seja preservado. Por outro lado, o deputado Zé Teixeira, do PSDB, pediu cautela e criticou o excesso de interferência internacional em pautas ambientais do Brasil. O maior problema nosso que nós estamos tendo que discutir, porque nós somos brasileiros e o Pantanal é nosso. A Amazônia é nossa. Mas nós temos que discutir porque tem muita interferência internacional dentro do nosso país. Eu estou aqui para discutir desde que não tenha interferência internacional dentro do nosso Brasil. Ainda na oportunidade, o presidente Gerson Claro disse que a equipe do IMASU e do Ministério do Meio Ambiente estão em Brasília para criar uma portaria sobre esse tema. O Ministério do Meio Ambiente, com o governo do estado, hoje trata de uma portaria conjunta a partir desse decreto e as coisas vão ser decididas dentro daquilo que é o espaço legal, do Código Florestal, das mudanças necessárias aqui no Mato Grosso do Sul. Após a publicação do decreto com o objetivo de proteger a região do Pantanal, os deputados estaduais discutiram o protagonismo da Alemes a partir de agora. Em muitos anos, várias discussões tiveram como tema o Pantanal e a sua ocupação. De um lado, o foco econômico agropecuário e, do outro, ações de conservação. Mato Grosso do Sul concentra mais de 70% do território do Pantanal. E os debates sobre a preservação do bioma se intensificaram após a publicação do decreto do Executivo Estadual que suspendeu licenciamentos ambientais. As exceções são na criação de estradas, pontes, escolas e a própria rota bioceânica. O governador, de forma acertada, editou aí um decreto dando uma moratória, proibindo novas licenças ambientais de desmatamento e esperando que com isso a gente possa ter um projeto de lei, aprofundar tecnicamente, cientificamente, um estudo sobre o nosso bioma pantanal, para aí sim fazer uma lei que possa ter como princípio a proteção do meio ambiente, mas também garantir produção, aqueles que produzem no Pantanal sem causar danos, prejuízos, né? E a questão social, principalmente daqueles que vivem, os ribeirinhos, a comunidade indígena. São 3 séculos de produção onde uma vida silvestre foi conservada. E essa história tem que ser protegida e nós criarmos mecanismos de incentivo. Eu acho que esse é um caminho que a Assembleia pode avaliar para que, se o país, se o mundo quer um Pantanal com onças, com araras azuis, não é justo que essa conta fique somente no fazendeiro, que tem um alto custo de produção, à medida que ele não pode fazer grandes transformações. Então, vamos caminhar num equilíbrio de interesses e quero crer que ele passa pela necessidade de mecanismo de incentivo. O deputado Renato Câmara, do MDB, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alemes, falou que o decreto do Executivo foi uma importante medida preventiva, enquanto a lei do Pantanal está sendo elaborada, e os parlamentares passam a ser protagonistas nesse debate. Quando for encaminhado essa lei, nós vamos distribuir para os colegas deputados da comissão, ter os grupos técnicos com assessoria, né, dos deputados para se aprofundar no tema e também buscar dialogar com técnicos e dialogar também com a sociedade para que se possa ter uma visão clara exatamente do que significa a Lei do Pantanal. Engajados na formação da nova lei e buscando um alinhamento do setor produtivo e da conservação,
O deputado Rafael Tavares, do PRTB, propôs a realização de uma audiência pública no próximo dia 1º de setembro, aqui na Lemes. Nós recebemos uma visita de alguns produtores rurais que têm fazenda na região do Pantanal. A preocupação nossa é não deixar que se politize o tema. O Pantanal é do povo sul-mato-grossense, não pode ser confundido com ONGs internacionais, com agentes internacionais que têm outras prioridades e outras ideias aqui para o nosso Pantanal. Então a ideia é proteger o desenvolvimento sustentável, protegendo o produtor rural e o meio ambiente. Deputados estaduais reagem ao aumento do pedágio em 9 trechos da principal rodovia de Mato Grosso do Sul, a BR-163. O reajuste pode chegar a 16%, o que representa 4 vezes mais a inflação dos últimos 12 meses no país. Durante a sessão plenária desta terça-feira, 15 de agosto, os parlamentares discutiram um assunto recorrente na Lemes, a BR-163. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou o reajuste de mais de 16% na tarifa básica do pedágio, o que representa 4 vezes mais que a inflação dos últimos 12 meses no país. E os deputados estaduais reagiram ao aumento dessa tarifa em 9 trechos da rodovia BR-163. A deputada Mara Caseiro criticou a permissão desse aumento. Além de nós termos a quebra do contrato pela CCR, que aqui já foi falado várias vezes, trouxemos aqui a NTT, nós tivemos audiência pública para falar sobre o assunto, vidas que se perdem nessa rodovia, temos trechos que são impossíveis de você transitar, né? E ali você praticamente hoje está no corredor da morte. E além disso, além da gente não ter o respeito por uma relicitação que realmente vem atender a toda a duplicação da 163, vem agora a notícia de que além de nós não termos nenhuma exigência ou investimentos emergenciais nessa 163, nós vamos ter um aumento de 16,8% desse pedágio. O deputado Pedro Cianeto, do PSD, afirmou que o reajuste causa perplexidade. São todos acordos que foram feitos no âmbito da NTT que causam espanto, causam muita preocupação no estado do Mato Grosso do Sul. E agora nós queremos chamar o presidente da CCR para que ele venha aqui dar explicações para os deputados e para a opinião pública do Mato Grosso do Sul. Afinal, importa ao Mato Grosso do Sul ter uma BR-163 funcionando a contento. O deputado Júnior Mock, do MDB, falou que esse assunto precisa ser esclarecido pela CCR-MS Via. A casa tem que tomar providência, não só a casa, a bancada federal também tem que estar atenta porque é uma concessão federal e nós precisamos, obviamente, que a bancada, o Senado estejam juntos, aliados ao governo e à Assembleia, para que nós tenhamos uma posição firme, clara e unida em relação a essa questão que trata da concessão da BR-163, do descumprimento contratual por parte da CCR-MS Via em relação à duplicação da rodovia e outras coisas que envolvem toda esta concessão. E segue para a sanção do governador, após aprovação, o projeto de lei que cria a campanha de conscientização sobre o linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer do sistema linfático e afeta a circulação sanguínea. A campanha proposta pelo parlamentar quer alertar a população sobre o tema, incentivando principalmente o diagnóstico precoce. O governo federal sancionou recentemente a lei que faz de agosto o mês da primeira infância. Por esse motivo, a pedagoga Ângela Maria Costa foi convidada para falar sobre o assunto na tribuna da Assembleia Legislativa. O Brasil do futuro começa agora. O melhor investimento é aquele que atende às necessidades do presente. É aquele que é a oportunidade. E agora, agosto é o mês dedicado às ações de conscientização da primeira infância. A primeira infância é de 0 a 6 anos de idade. É conhecida como a fase de janela de oportunidades pelo desenvolvimento de aptidões e saberes. Trata-se de uma etapa onde as experiências obtidas são carregadas pelo resto da vida. E a responsabilidade dos municípios é em proporcionar a educação a essas crianças. Por isso, para que um adulto seja mais saudável, é importante que nessa etapa seja regada por cuidados. Assim, floresce uma sociedade mais equilibrada e próspera.
Se a gente quer um Estado e um país melhor, é preciso que nós investamos de forma maciçamente na educação da primeira infância. E o Brasil, lamentavelmente, ele não foi ensinado a investir em prevenção. Até porque é provado de que cada R$1 que você investe na prevenção, você deixa de gastar 10, 12 lá na ponta. Isso, existe estatística que confirmam isso. Portanto, é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado, que a gente mude esse paradigma tão ruim do nosso país e que realmente a gente venha ter a educação realmente no lugar que ela merece estar e de forma muito especial na base, que é na primeira infância. A ciência já mostrou que, se melhorarem as condições de vida das crianças mais vulneráveis agora, garantindo afeto, nutrição, segurança e educação de qualidade, aumentamos muito mais as possibilidades de um futuro melhor. Essa importância e as especificidades dessa fase da vida trouxeram a professora e mestre em educação, Ângela Maria Costa, a ocupar a tribuna da Lemes para debater o assunto. Eu vou chamar a atenção para a questão das UNEs, que estão lotadas de jovens, até perguntar para esses jovens quem cuidou deles na primeira infância. Então eu costumo dizer o seguinte, nós temos no Brasil, sim, uma infância roubada, porque o direito dela não foi cumprido pela Constituição Federal. E também quero alertar para se construir o Plano Municipal da Infância, que apenas Alcinópolis tem. Nós temos quantos municípios no estado e somente Alcinópolis, que eu fui fazer uma pesquisa, tem o Plano Municipal da Infância. Esse plano municipal é importantíssimo porque abrange todas as áreas, não só a educação. É saúde, é justiça, é proteção e mais a educação. E também falar sobre a questão do Conselho Tutelar, uma coisa que eu quero fazer, alertar aqui aos deputados, que é necessário se divulgar amplamente os telefones dos Conselhos Tutelares e fazer funcionar realmente esse Conselho Tutelar, porque existe uma rede de proteção da infância pela legislação brasileira que também está furada. E nós precisamos alertar todos, a população de uma forma geral. A prescrição médica ilegível ou fora dos padrões legais é um sério obstáculo na hora de comprar ou tomar remédios, e uma lei quer mudar esse cenário. Projeto de lei aprovado em segunda discussão do deputado Paulo Correia, do PSDB, primeiro secretário da Casa, cria o Dia Estadual da Prescrição Legível para todo dia 20 de setembro. A ideia é informar a população e incentivar a classe médica sobre a importância da descrição legível na receita. As pessoas têm que saberem claramente quando recebe uma receita no médico, o que vai fazer, como é que vai tomar, como é que é essa prescrição dessa receita. E tem alguns profissionais da área de saúde que efetivamente tem uma letra meio estranha, porque estudam bastante, tem muito a fazer e anotam rapidamente. Com o advento do computador, eu acho que é fácil. É digitar a receita e entregar para a pessoa 3 vezes por dia, tudo certinho. A pessoa vai para casa com a receita na mão. É uma coisa legal isso, para quem vai ter que se medicar. Então, acho que cada vez mais a gente abrindo e considerando a possibilidade de fazermos essa transição com esse dia que vai ser da prescrição legal. Eu acho que é importante os médicos, os profissionais de saúde, todos entenderem que nem sempre o povo entende o que eles escrevem. Não apenas o povo, já ouvi relatos de farmacêuticos que também não entendem nada do que está escrito na receita. Os farmacêuticos já têm você vê, uma coisa diferenciada, já, né? Mas mesmo assim não entendem. Então a gente quer que se vier digitado e assinado e carimbado pelo médico com o seu CRM, fica muito mais fácil para todo mundo. Então, baseado nisso que a gente apresentou esse projeto no estado de Mato Grosso do Sul, ter esse dia para a gente poder fazer educação nessa parte da prescrição legal. Mato Grosso do Sul pode sair na frente na elaboração de um marco legal estadual da ciência, tecnologia e inovação. Esse avanço na legislação começou a ser discutido na primeira reunião da comissão permanente que trata do assunto. Pouco mais de um mês após sua instalação, a Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa realizou sua primeira reunião na Casa de Leis a fim de apresentar os principais objetivos do grupo de trabalho.
A comissão é presidida pelo deputado Júnior Mock, que detalhou como pretende implementar a dinâmica das atividades desenvolvidas pelos parlamentares em conjunto com representantes das universidades e fundações que fomentam a evolução tecnológica, que, segundo ele, deve acompanhar o ritmo da produção científica do país. Ele também falou sobre a necessidade de adequação legal em âmbito estadual para o avanço na área. Nós queremos que, através da comissão, nós possamos estar fazendo o quê? Primeiro, quem sabe construir o marco legal a nível de Estado. Nós temos o marco legal da ciência, tecnologia e inovação a nível nacional, mas ele precisa ser adaptado para os estados. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos que essa tecnologia e todos os centros de produção tecnológica, quando você fala o centro, as universidades, né, Instituto Técnico Federal, instituições outras, a iniciativa privada, a fundação, todas elas juntos, né, discutindo com o Poder Legislativo, uma vez que tudo isso tem que se revestir da legalidade para você poder avançar e até para você buscar recursos para desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado, mas principalmente a grande missão nossa é fazer com que todo esse avanço tecnológico ele chegue no cidadão, ele chegue na ponta, ele beneficie através das políticas públicas o cidadão que mais necessita. O secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo Sena, participou do encontro e destacou os avanços alcançados pela comissão em tão pouco tempo de sua criação. E a gente fica muito feliz que agora a Assembleia Legislativa também criou uma comissão permanente para discutir o assunto. E ela foi criada formalmente na semana passada e hoje a gente já tem uma primeira reunião onde a gente já inclusive avançou com propostas bem significativas que nós podemos trabalhar os marcos regulatórios, as leis que estão vigentes, fazer revisões, fazer acréscimos. Então acho que o que nós vimos hoje, que nós temos inclusive dentro do governo do Estado, é um alinhamento bem interessante. Eu acho que a Assembleia Legislativa é onde tem a proximidade maior com os diversos segmentos e com a população, então acho que o resultado desse diálogo certamente vai trazer bons frutos para a área de ciência e tecnologia. Como principal objetivo da comissão será a adequação das leis e também da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul para o fomento da área, o chamado Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma lei federal de 2016, será o modelo utilizado pelos parlamentares e membros do grupo. Um de seus principais organizadores, Dr. Mário Neto, que já presidiu o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, contribuiu com as primeiras discussões da comissão. A motivação que nós estamos aqui hoje, né, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, é trazer exatamente para cá, por uma questão de oportunidade pioneira, porque a Fundect nos chamou para dar um curso sobre o marco legal, é trazer aqui também para a Assembleia do Mato Grosso do Sul a oportunidade dela debruçar sobre a questão e trabalhar no sentido de adequar a legislação do Estado do Mato Grosso do Sul a esse novo marco legal. Isso vai ser muito importante para o Estado, porque vai facilitar o desenvolvimento científico e tecnológico, mas também econômico e social, porque vai dar segurança jurídica para as instituições do Estado trabalharem em função de recursos, tanto públicos estaduais quanto públicos federais. Para evitar possíveis abusos às mulheres durante exames com sedação, deputados aprovam lei que orienta hospitais, clínicas e postos de saúde a disponibilizarem acompanhante, também mulher. A deputada Lia Nogueira, do PSDB, teve projeto que protege a integridade de mulheres atendidas pela rede pública e privada de saúde e que precisam de sedação, aprovado em segunda votação na Alemes. A proposta foi inspirada em um caso de comoção nacional ocorrido em janeiro de 2023, no Rio de Janeiro. O crime envolveu o anestesista Andrés Eduardo Carrilho, acusado de estuprar pacientes sedadas para a realização de cirurgias. De acordo com a polícia carioca, o médico filmava e armazenava as imagens dos crimes em seu telefone celular. Conforme o projeto de lei, a sul-mato-grossense passa a ter o direito a reivindicar uma acompanhante mulher, que pode ser da instituição de saúde ou da própria família. O objetivo é evitar casos de abuso sexual. Não dá para conceber esse tipo de violência, né, num local que é para a gente se sentir segura,
confortável para a gente poder passar por um procedimento médico, um procedimento odontológico, porque às vezes também ela tem que ficar sedada, e aí ela ser vítima de violência. Então, e só uma outra questão, quem mais vai ter o interesse em fiscalizar, em fazer valer a lei? Porque se cria a lei e fala, mas como que isso vai ser fiscalizado? A própria paciente. O projeto de lei orienta ainda que hospitais, clínicas, postos de saúde que integram a rede pública e privada de Mato Grosso do Sul devem afixar cartazes informando as pacientes sobre o direito ao acompanhamento por funcionárias do sexo feminino nos exames ou procedimentos que induzam a inconsciência total ou parcial. De acordo com a deputada Lia Nogueira, ao aprovar a lei, o Estado passa a ser pioneiro no Brasil. Esse projeto de lei ele vem para colocar Mato Grosso do Sul numa situação aí, numa posição de vanguarda. Por quê? Porque é um projeto, um protocolo que pode servir de modelo para o restante do país. E esse projeto já está na segunda votação, né? E eu creio na sensibilidade do governador Eduardo Riedel de sancionar, e aí sim nós vamos ter essa lei que de alguma forma ela dá esse direito para que as mulheres, quando elas estiverem sedadas, inconscientes, né, total ou parcial, que elas tenham uma profissional do sexo feminino para poder tratá-las e evitar abusos. A parlamentar destacou também a sensibilidade dos demais deputados, que reconheceram a relevância do projeto para o combate à violência contra a mulher. Quando ele veio para a primeira votação, eu fiquei assim surpresa, porque foi o meu primeiro projeto de lei a tramitar realmente, né, que foi para votação, e a sensibilidade com que os parlamentares, né, os homens aqui trataram esse projeto, todos votaram a favor, todos destacaram a importância desse projeto. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.